Olá, este é o Eleições Críticas 2018, um programa isento de influências ideológicas e que não recebe patrocínio de qualquer parte que seja. Portanto, tentamos fazer aqui um debate técnico de altíssima qualidade. Comigo, o professor Ricardo Caldas, da Universidade de Brasília. Professor, é um prazer de novo. Prazer é meu. Vamos começar então pelos apoios aos candidatos que vão para o segundo turno para presidente, certo? Nós temos dois candidatos que são Haddad e Bolsonaro, e no segundo turno temos o apoio a Haddad do PSB e do PSOL, sendo que o PSB tem uma situação um pouco complicada nos estados, não é? Isso. Alguns candidatos, como por exemplo no DF, Hollenberg, Márcio França, lá em São Paulo, tem que fazer uma relação de custo-benefício, que a gente vai Vamos falar sobre isso aqui conversar hoje. aqui hoje. Temos também uma situação de neutralidade com PSD, Podemos, PR, Novo, Democratas, PSDB, PRB, Democracia Cristã. E temos oposição aos dois candidatos, PPS e a Rede. A candidata Marina Silva diz que qualquer dos dois que ganhe a eleição, que ela adotará uma posição de oposição aos dois candidatos e recomendou o não voto ao Bolsonaro aos seguidores da Rede. E o candidato Bolsonaro tem um apoio do partido dele, o PSC, e o PTB. PSL. Desculpa, PSL e o PTB, que Sim. As letrinhas aqui estão bem pequenas. O PSL, que é o partido dele, que inclusive tem uma bancada com a nova Câmara Federal eleita, que poderia chegar a 110 deputados, e o PT a 130 deputados. Eu digo em relação ao apoio, essa é uma estimativa do DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Qual dos dois candidatos está em situação mais favorável agora? Não diria nem colocação na pesquisa, porque a gente sabe que o Bolsonaro está disparado lá na frente, mas em relação ao segundo turno, a angariar apoios para a campanha. Essa é uma ótima questão, Aline. Então, o que nós temos? A gente teve, assim, mais ou menos uma busca de apoios no primeiro turno, né? Quem acabou premiado no primeiro turno realmente foi o Alckmin, que ele conseguiu o apoio do Centrão, então ele se destacou bastante nesse primeiro turno. Só que o que a gente viu hoje, que é uma das teses que eu defendo, né, é que tempo de televisão não significa voto. Isso aí ficou muito claro na eleição brasileira desse ano, no primeiro turno. Da mesma forma que não foram os candidatos com mais patrimônio, né, os candidatos ricos, até os multimilionários, que tiveram um bom desempenho. Os multimilionários com bom desempenho foram as exceções, não a regra geral, como o caso de Brasília, do Ibanez. Então, a questão do apoio também, a gente tem que relativizar um pouquinho, né? No caso do Haddad, concretamente, quem que ele tem de apoio? Ele tem o PCdoB, que já é a vice dele, então já estava mais ou menos garantido. Ele conseguiu do PDT, mas é um apoio meio crítico, e é mais do Ciro, e aí também há uma discussão muito grande até que ponto o partido vai realmente apoiar, se o Ciro representa o partido ou não, tem essa discussão também. Eu não acho que ela vá, sinceramente falando, vai fazer muita diferença a essa altura do campeonato, né? Porque algumas pessoas estariam tentando uma posição oficial da cúpula, né? Que poderia vir a ser diferente do Ciro, mas eu não acredito muito nisso. E o outro partido também que tem uma situação um pouquinho parecida, mas também é uma situação delicada, é o próprio PSB, que apesar de ele ter dado uma declaração de apoio ao Haddad, eu diria que essa posição ela é meio, entre aspas, meio falsa. Em que sentido? O partido, no plano nacional, ele não consegue controlar os seus candidatos estaduais. O próprio Márcio França está fazendo campanha para o Bolsonaro por intermédio da vice dele, que é da Polícia Militar. Então, ele se diz oficialmente neutro, né, que segue a linha do partido, mas, na verdade, em São Paulo não tem como ser contra o Bolsonaro, porque lá ele está muito na frente do Haddad, né? São dois estados que se destacaram com mais de 50% dos votos na eleição presidencial. Bolsonaro, por exemplo, o DF, e São Paulo. E o Acre também. Sim, e aí os candidatos ficam com uma situação bastante difícil. Eles ficam vendidos, ficam de saia justa. Eles têm medo de se associar ao Haddad e perder votos na reta final, no segundo turno. Exatamente. Então, tem uma situação curiosa em São Paulo, que os dois que chegaram ao segundo turno, que é o Dória e o Márcio,
França acabam apoiando o Bolsonaro. O Dória abertamente e o Márcio França mais discretamente por intermédio da sua vice, mas dizendo que ele vai estar alinhado ao Bolsonaro. Então veja que tanto o apoio do PDT quanto o apoio do PSB, eu diria que não é como os britânicos falam, né, do holy hearted, né, não é 100% de coração, vai ser um apoio intermediário, vai ser um apoio parcial. No caso do Bolsonaro, ele também não conseguiu, então se limitou a 2 partidos novos, que estavam fora da coligação. O PCdoB, a gente sabe que em termos eleitorais ele não é um partido muito pujante, né? Apesar de ele ter conseguido reconquistar o governo do Maranhão, que é importante isso, né? Põe uma marquinha lá no governo estadual. Mas ele não é um partido de grandes votações, assim. Só um parênteses, até é um partido que está afetado pela cláusula de Isso, barreira. ele foi muito prejudicado até. Poderia se fundir até com a rede e outros partidos para ultrapassar. Eu penso que ele está indo um pouco nessa direção, ou até com o próprio Partido dos Trabalhadores, né? Então a gente não conta tanto como apoio, mas é importante o PDT sim e o PSB, só que eles estão divididos pelas disputas estaduais, que elas acabam contaminando o partido, então o que a cúpula decide pode não ser seguido, tá certo? No caso do Bolsonaro, ele conseguiu um apoio talvez expressivo apenas, que foi do PTB, e aí eu diria que, de um modo geral, a gente vai ter mais ou menos uma correspondência. Eu diria que provavelmente os filiados tendem a ir ao Bolsonaro. É um partido realmente de centro-direita, é um partido mais conservador, então está dentro da linha. Agora, cabe lembrar que ele foi um partido muito prejudicado com essas eleições também, pelo fato da presidente do partido não ter sido reeleita, Cristiane Brasil, né? Isso foi uma coisa, assim, chata para o partido, né? Porque ela era um dos principais nomes do partido. A deputada. A deputada. Então, isso acaba também sendo um apoio, mas não integral, né? Talvez ele seja integral no sentido de orientação, mas por ele ter perdido alguns nomes importantes, acaba ficando prejudicado também. Agora, concluindo, os 2 candidatos vão ter que depender mais de si do que desses apoios. Porque se o Haddad tem o apoio da liderança, vamos supor, de uma liderança do PSB ou do PDT, mas não tem apoio das bases, esse apoio não contou. Se o Bolsonaro tem apoio do PTB, mas a própria Cristiane Brasil está sem voto, então quer dizer, qual é a capacidade dela gerar votos para ele, né? Então, no final, eles dependem deles mesmos, na minha opinião. Essa eleição, professor, na minha opinião, ela expõe todas as fraturas de um sistema que já estava em frangalhos. Com então, certeza. por exemplo, a gente tem a questão do PSDB, que já estava dividido, houve até uma saia justa em São Paulo em relação ao candidato Alckmin, que recebeu o apoio inicialmente o presidente Fernando Henrique deu apoio ao presidenciável Haddad e depois o candidato Dória, que tinha o apoio do Alckmin, se aproximou mais de Bolsonaro, ou seja, foi uma confusão. Quem tem amigos como esses não precisa de inimigos, né? Inclusive, houve a sugestão feita pelo candidato Alckmin de que ele teria sido traído, inclusive pelo prefeito de São Paulo, não é? Porque migrou, se aproximou do candidato Bolsonaro. E temos também uma situação bastante esquisita, eu diria, ou pouco confortável, para um grande partido, primeiro no Senado, né? A gente sabe que na Câmara é o PT, mas o MDB participou de todos os governos, desde a redemocratização do Brasil, e agora, pela primeira vez, adota uma posição de independência. Quer dizer, é uma situação totalmente nova, não é? Não totalmente. O PMDB, o antigo PMDB, hoje o MDB, né, ele já teve no passado situações assim que ele ficou meio em cima do muro. Lança candidato, não lança e tal. Na verdade, foram nas últimas eleições que ele acabou abraçando, né, o Partido dos Trabalhadores, indicando o vice deles, né, que foi o Michel Temer, né. Então, na verdade, ele rompeu um pouco com a tradição. Ele já foi mais independente no passado, mas era justamente sobre ele que eu queria falar, porque é o partido que, na minha opinião, ele representa realmente o centro da política brasileira. Ele é um partido de centro, posicionado no centro, e seja qual for o candidato que vier a ganhar esse ano, com certeza ele precisará do MDB. Então, na minha opinião, o fato dele ter... Essa é a minha questão. Ainda precisará? É o maior partido no Senado, mas grandes lideranças não foram reeleitas. Sim, Romero O partido Jucá, também está em crise. Ele também está em crise, mas ele continua bem situado ideologicamente e pragmaticamente. Ou seja, tanto o Bolsonaro ou o Haddad, independente de quem ganhar, os dois vão precisar do MDB. Então, na minha opinião, a posição de neutralidade é a mais correta, porque ele não se desgasta nem com um lado nem com o outro, e ele deixa a porta aberta para os dois. Agora, internamente, eu concordo contigo, eles vão ter que fazer uma autocrítica e realmente perguntar para qual caminho que eles vão. Certamente não será mais o caminho do Romero Jucá e não será mais o caminho do Eunício Oliveira.
Então eles vão ter que buscar um novo caminho. Qual é o caminho, na minha opinião? É buscar a nova geração, os deputados mais jovens que o partido conseguiu eleger, ver quem teve votações expressivas e entregar o partido para as novas gerações. Porque, na minha opinião, essas gerações antigas do antigo MDB, agora o MDB, já deram a sua contribuição. O eleitor não aguenta mais e ficou muito claro isso nas eleições desse ano com as mensagens para esses caciques, porque são caciques realmente de peso. Romero Jucá era uma pessoa influentíssima no Senado. Não sei se ele vai continuar influente fora do Senado, como, por exemplo, o presidente Sarney, que saiu do Senado, não está no Senado, mas continua influente. Eu não sei se o Romero Jucá vai continuar tão influente, imagino que não. Eunice Oliveira, a mesma coisa. Ele era muito influente, não era um pouco influente, não. Ele era muito. Não sei se ele vai conseguir manter parte da influência dele. A tendência é que não. Então, ou eles se reinventam e voltam nas próximas eleições como prefeito das suas capitais, ou concorrem em 2022, ou eles vão ficar para fora da política. De qualquer maneira, o MDB precisa recuperar sua imagem. Antes do segundo bloco, no segundo bloco a gente vai falar sobre relação com o Congresso, a bancada que foi eleita tanto na Câmara quanto no Senado, mas antes do segundo bloco eu queria falar sobre a pesquisa Datafolha. Perfeito. Que saiu ontem, foi um levantamento feito, portanto, quarta-feira, dia 10, com margem de erro de 2 pontos percentuais para cima e para baixo. Essa pesquisa, se a gente considerar votos válidos, ou seja, exclui-se indecisos, brancos e nulos. A gente tem para o primeiro colocado, Bolsonaro, 58% dos votos, e para o segundo colocado, o Haddad, 42% dos votos. É uma pesquisa inicial, a gente ainda está bem, eu diria que a gente ainda está esquentando os motores, né, porque na verdade a campanha praticamente, entre aspas, ainda não começou, né, porque o horário de televisão só começa realmente na sexta-feira, então não tem muitas novidades. Eu acho que a gente vai ter que esperar o horário eleitoral para ver qual vai ser a tendência. Não vai ter debate, o candidato Bolsonaro já está com restrição médica, Ele continua com restrição médica. Eu achei até engraçado, se me permite, né, o candidato Haddad dizendo ao Bolsonaro, eu vou aonde você quiser para fazer o debate, eu vou até as enfermarias. Eu falei, que ponto que nós chegamos, né? Fazer os debates nos hospitais, né? Mas, enfim, a gente vai ter que ver um pouco mais do desenrolar da campanha. Como nós no Brasil ainda continuamos um país muito televisivo, apesar de a gente saber que a campanha do Bolsonaro foi essencialmente nas mídias sociais, eu diria que talvez esses programas de televisão que vão começar na sexta e vão estar nas próximas 2 semanas, vão ser talvez um divisor de águas. Então ali toda a população está esperando a essência de cada candidato, as pessoas estão esperando realmente propostas, né, alguma coisa mais propositivo, né, e eu acredito que virá. Eu estou assim, vamos dizer assim, moderadamente otimista que os 2 candidatos serão capazes de formular propostas mais ou menos concretas ou palpáveis para a sociedade brasileira, que é a obrigação deles, na minha opinião, né? Bom, a gente vai para um rápido intervalo, Eleições Críticas volta já já. Eleições Críticas 2018 está de volta, debatendo agora as eleições presidenciais e também o resultado para a Câmara e para o Senado Federal. Comigo, o professor Ricardo Caldas, professor da Universidade de Brasília. Antes da gente entrar na bancada do Congresso Nacional, professor, o que significa um partido não dar apoio formal a um candidato, mas anunciar, como é o caso do Ciro Gomes, apoio crítico, para combinar com o nosso programa, então, ao candidato Haddad? Olha, tem vários casos curiosos, né? Então, por exemplo, o PPS anunciou oposição a ambos. Como é que pode ser oposição a ambos nesse cenário atual? Não entendo, né? Na verdade, o que eu entendo é neutralidade, né? Oposição a ambos, para mim, não significa nada, né? Ou talvez que eles vão ser oposição independente de quem ganhar, talvez seja isso. É o caso da Rede, Marina Silva anunciou que... Oposição a ambos. Uhum. Pois é uma situação estranha. Por que não declara logo neutralidade? Não é? E o caso do PDT, também, eles não falaram de apoio formal, mas eles falaram de apoio contra as forças reacionárias. E aí o Ciro lançou essa ideia do apoio crítico. O que é o apoio crítico? Você vai apoiar realmente ou não vai? É isso que as pessoas querem saber, né? No caso do Ciro, eu diria que é um apoio importante, porque ele teve em torno de 10% dos votos. Então é uma pessoa que tem voto, ao contrário da Marina, por exemplo. A Marina secou, né? Ela desidratou nas eleições
então ela, para onde ela vai, não afeta muito o resultado das eleições. Mas o Ciro não, o Ciro é diferente porque ele é uma pessoa que tem voto. Mas, por enquanto, o apoio é mais da pessoa Ciro Gomes do que do partido. Pois é, não ficou muito claro para mim. Pode ser que eu não tenha entendido, né, mas esse apoio dessa aprovação da nota pelo PDT ficou muito aguada, né? Ficou meio banho-maria, para minha opinião. Não dá a impressão que eles realmente vão às ruas pedir votos, né? E o Ciro mesmo, foi um apoio muito frio, essa coisa de apoio crítico, né? Quando você apoia, você vai à campanha, vai aos palanques, sobe em palanque, faz discurso e tal. Eu não estou vendo o Ciro fazer isso, tá certo? Mas se ele fizer, pode ser que impacte. Como eu mencionei, ele teve 10% dos votos, que não é pouca coisa. Agora, analisando a questão das transferências dos votos, aconteceu uma coisa interessante que já era mais ou menos previsível. Nem todos os eleitores do Alckmin necessariamente votarão no Bolsonaro, como muita gente anunciou. Estima-se que em torno de 2/3 dos eleitores do Alckmin acompanharão o Bolsonaro, e estima-se que em torno de entre 30% e 33% não acompanharão. Aí o destino deles pode ser tanto o Haddad como o voto nulo, né? Voto em branco. Já não há mais indecisos no segundo turno. A partir do momento que há a votação, ou você tem um voto válido ou ele não é válido, né? Então, se é branco ou nulo, atualmente a legislação não faz mais diferença sobre os dois, embora sejam teoricamente diferentes. E já no caso do PDT, a estimativa é que em torno de 70% dos eleitores do PDT vão acompanhar agora o Haddad, mas entre 20% e 25% irão para o Bolsonaro, que não deixa de ser surpreendente, né? E a gente vai ter um pequeno número, talvez entre 5% e 10%, que vão anular o voto no segundo turno. Então isso é importante para mencionar, porque o apoio não é automático, né? Uhum. Falando agora sobre Câmara, nós temos uma cláusula de desempenho que prevê um percentual nacional e também distribuição em alguns estados para que um partido possa ter direito à representação. Segundo as estimativas da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados, 21 partidos sobreviveriam à cláusula de 1,5%, que a gente sabe é progressiva. Sim. Fica cada vez mais difícil de eleição em eleição que o partido sobreviva. Pode parecer pouca coisa, mas não é tão pouca coisa não. Teve muita gente que rodou por causa dessa cláusula. Hoje nós temos, por exemplo, 28 partidos representados. Se a cláusula estivesse já em vigor, nós teríamos 21 partidos representados. É só para a próxima, né? Começa na próxima, né? Sim. Para a próxima eleição, ele já tem que fazer já vem a escadinha, alguma estratégia para sobreviver. Então, por exemplo, nós temos alguns partidos importantes, ideológicos, que não atingiram a cláusula. É o caso da Rede, da candidata Marina. É o caso, por exemplo, do PCdoB, temos muitas militantes, mulheres muito boas, militantes no parlamento. É o caso de partidos marcados ideologicamente, notadamente à esquerda, mas também temos alguns partidos importantes como o PMB, que foi aquele partido que elegeu inicialmente com o conceito de haver uma representação feminina, mas no final havia um homem representado no parlamento. Coisas do Brasil, né? Então, o que a gente pode esperar, já que a legislação eleitoral ela não pune aqueles deputados que estão sendo atingidos por esses partidos, ou seja, são deputados desses partidos que não sobreviveriam. O que a gente pode esperar em relação à migração desses deputados para os outros partidos? Então, primeiro a gente tem que falar um pouquinho sobre essa questão da legislação. Não tem como você proibir os partidos e deixar os deputados entrarem. Não é assim que funciona no resto do mundo. Quando você tem uma cláusula de barreira, ela realmente funciona como uma barreira. Tá certo? Nós já tentamos fazer isso no passado, que o deputado entra e o partido não entra, aí começa a dar um problema muito grande. Porque o deputado quer participar das comissões, mas ele não representa nenhum partido, ele não quer ser indicado, ele não tem direito de ser indicado, e no final das contas vira um deputado de segunda classe. Já aconteceu isso, a gente já viu esse filme, e eles foram ao Supremo e ganharam. Tá certo? Então, resumindo, ou a gente adota realmente uma cláusula de barreira e não de desempenho, ou isso vai ser questionado lá na frente e já tem jurisprudência sobre isso, inclusive. A gente gosta, às vezes, de repetir o mesmo erro, então não tem como fazer isso, tá certo? Então tem que ser com o deputado. Agora, mas deixa eu ver se eu entendi.
A legislação hoje, ela permite que um deputado ou um senador atue como independente, Pois como é o caso do Regufe no Senado. Não, isso tudo bem. Candidato, ele tem que ser filiado a algum partido, Sim. mas lá dentro não. Então, mas lá dentro o que vai acontecer? Ele vai querer participar de alguma comissão e como ele não está representando nenhum partido, ele não vai ter direito a participar das comissões, entendeu? Então ele vai ficar lá no final da lista. Porque é proporcional à bancada. Porque é proporcional à bancada. E como ele não tem bancada, então como é que ele vai escolher ou vai dizer que quer ir para cá ou para lá? Então ele acaba ficando no final da lista. E se não sobrar lugar para ele, ele vai ficar numa comissão que ele não tem interesse, ou numa comissão chamada comissão de baixo clero, sem importância e tal, né? E vai dar maior briga, vai dar maior confusão, ele vai para a justiça. Isso já aconteceu e o Supremo já se manifestou. Então, não tem como você deixar um deputado sem um partido de fora. A pessoa que quer ser independente, tudo bem, é uma coisa. Agora, você não tem como deixar entrar o deputado e não reconhecer o partido, porque gera esse problema do deputado de segunda categoria, que o Supremo já se manifestou sobre isso. Eu penso que no futuro vai ter que ser adotado realmente uma cláusula de barreira, ou seja, não entraria nem o deputado nem o partido, que é mais rigoroso, que é o modelo alemão, tá certo? Agora, por outro lado, o fato das pessoas saberem que existe essa barreira, que seja desempenho agora, não vamos discutir sobre isso. O eleitor já vai ser mais seletivo. Não o eleitor, o deputado. O deputado que está com esse risco de perder o mandato na eleição seguinte, ele já vai começar a pressionar o partido agora. E acontece uma seleção natural também. O eleitor não vai desperdiçar o voto com aquele partido que... Então, isso é que eu acho que é interessante, que já começou agora a dinâmica da cláusula de desempenho, que só vai passar a valer realmente para 2022. Mas os deputados já estão pressionando o partido, dizendo o seguinte: você não tem votos, ficou muito claro nessa eleição, e você não vai ter votos na próxima. Então, ou você se funde com um partido maior, ou eu estou fora. Então, os próprios deputados, dessa vez, eles não vão esperar para ficar fora, ficar sem partido. Eles vão pressionar o partido antes. Então, a gente já tem várias discussões em andamento, muito interessantes, por sinal, de qual é o rumo dos partidos. O caso mais emblemático, na minha opinião, não é nem tanto o PCdoB, porque ele sempre foi um partido de uma votação mais reduzida. O caso mais emblemático, na minha opinião, é a Rede, que é um partido que havia uma grande expectativa, que tem candidato a presidente e tudo, mas, na verdade, nem o partido, nem a candidata, eles nunca decolaram. Essa que é a verdade nua e crua. No final, a Marina começava bem e sempre acabava a eleição com menos votos do que ele tinha entrado. Então, qual é a solução que eu vejo para esse caso desse partido especificamente, da Rede? É uma fusão natural, na minha opinião, com o PV, que eles têm uma linha muito parecida. E a própria Marina... Talvez com o PCdoB também. Pode ser que alguns do PCdoB queiram aproveitar, né, essa onda para fundir os três, né? Mas o fato é que a Marina nunca soube posicionar a Rede como partido. Para que veio? Ela nunca conseguiu dizer isso. Que é um pouco ela, né? Ela, às vezes, dá a impressão que vai para um lado, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para o centro, às vezes não vai para lugar nenhum. Então, ela não conseguiu passar segurança sobre qual é a linha que ela queria imprimir o partido, e isso se refletiu no resultado eleitoral do partido, na minha opinião. Professora, a última pergunta, a gente está quase no final do programa. O índice de renovação da Câmara foi finalmente divulgado pela Secretaria-Geral da Mesa e ele foi de 47,37%, segundo o cálculo da SGM. Foram 243 deputados novatos. Do total de 444 deputados que tentaram reeleição, 251 se reelegeram. Também foram eleitos 19 ex-deputados de legislaturas anteriores. Só para citar, para quem acompanha a gente aqui pelo Facebook, nós temos nas últimas 4 eleições um percentual de renovação da Câmara que ficou abaixo de 40%. E a média de 2002 até 2014 foi de 37,5%. Eu aproveito para agradecer aqui as informações da agência Câmara de Notícias. Queria que o senhor comentasse, então, esses percentuais. Se a gente pensar historicamente, 40%, 45%, 48%, está muito fora da linha histórica. Talvez um pouco a mais esse ano, né? Teve muita gente aí, eu já vi muito cientista político, infelizmente, falando que não houve renovação na Câmara. Isso não é verdade. A nossa taxa de renovação, para os padrões internacionais, ela é até elevada. Os Estados Unidos têm uma média de reeleição de 80% a 90% dos deputados. No Brasil, a gente tem uma média de 50%, 55% e tal. É uma média até bem elevada. Agora, eu acho que essa questão não é a questão central. Muita gente que chega como um novato, como você colocou muito bem aí, na verdade não é um novo entrante. É um ex-deputado, um deputado que não conseguiu se reeleger em 2014, ou é um deputado federal que tentou
o governo estadual não conseguiu, ficou sem mandato. Ou a filha de um deputado federal. Pode ser a filha de um deputado federal, pode ser um deputado que, por questões de economia, ele preferiu fazer uma campanha para deputado estadual por questões pessoais, né? Ou até mesmo houve casos de senadores que concorreram, agora aconteceu isso, né? Senadores que, por diversos motivos que não cabe aqui no nosso programa analisar, ficaria para um outro momento talvez, resolveram concorrer a deputado federal. Então, na verdade, não são novos entrantes, houve o que eu chamo de remanejamento, troca de cadeiras. Agora, se a gente for olhar o teor do resultado, aí sim, a gente tem uma mini revolução, que foi um partido completamente desconhecido, que não existia, chegar a segundo lugar na Câmara, que é o caso do PSL. O resultado do PSL só não foi melhor, porque muitos dos candidatos deles em São Paulo não atenderam a uma exigência da legislação, que é que para o deputado entrar na Câmara hoje, ele tem que ter tido pelo menos 10% do quociente eleitoral. Então, por exemplo, na época do Enéas, mesmo do Tiririca... Havia muitos puxadores eles de traziam, votos. continua havendo puxador de voto. Mas há um limite agora. Só que agora ele é mais seletivo, exatamente. Então, por exemplo, o Enéas e o Tiririca, eles vieram com muita gente e trouxeram pessoas com 500 votos, 1000 votos e tal. Isso a legislação não permite mais. Então, agora existe a condicionante, pode puxar, isso, mas se o candidato tiver pelo menos um capital exatamente. eleitoral modesto. Eu não sei exatamente quanto é o quociente eleitoral de São Paulo, é um pouco mais elevado, deve ser em torno de 200, 250 mil votos. Ou seja, significa que se o deputado teve menos de 20 ou 25 mil votos, não lembro de cabeça, ele não pode entrar. Então isso aconteceu com vários candidatos do PSL, né? Então que o voto foi talvez muito fragmentado. Então ele perdeu vagas por causa disso. E outros partidos que estavam na coalizão, que tiveram uma votação melhor, que foi o caso do Paulinho, por exemplo, ele acabou recebendo esses votos indiretamente, né? Então, na verdade, esse é um fenômeno interessante e certamente, toda vez que entra um ator novo, né, como é o caso, né, ele muda um pouco a dinâmica do Congresso. Isso em qualquer lugar do mundo, né? Na Alemanha, quando entraram os verdes pela primeira vez, eles trouxeram uma dinâmica nova no parlamento. Então, eu penso que isso é interessante. Então, houve essa renovação, inclusive, de conteúdo, que é mais importante na Câmara. E no Senado, é importante destacar os caciques que não foram reeleitos. Então, essa eleição foi uma mexida grande, sim, ao contrário do que muito cientista político está dizendo por aí. Agora, como é que vai ser o comportamento do Congresso? Só o tempo vai dizer. Só a partir de fevereiro a gente vai saber. Exatamente, mas eu acho que a gente já vai ter uma ideia pelo resultado das eleições presidenciais. Porque o Congresso no Brasil, especialmente após a Constituição de 88, você sabe disso, que trabalha lá, ele se adapta um pouco ao resultado do presidente. Quer dizer, quem dá a dinâmica do Congresso, um pouco ao presidente também. Então a gente tem que realmente esperar o resultado das eleições para presidente, para a gente saber como é que vai ser o perfil do andamento da casa na próxima legislatura, qual é o movimento, né, qual é a dinâmica que esse novo ator que vai chegar, certamente com legitimidade, qualquer um dos dois, com um monte de votos, né, para ser eleito, seja quem for, qualquer um dos dois, ele não terá menos de 50 milhões de votos, concorda? Então essa pessoa que vai chegar com 50 milhões de votos, ela vai chegar com muita legitimidade, né? Professor, foi um prazer foi meu. Discutir aqui. O Eleições Críticas 2018 volta semana que vem. Até lá.